como identificar um falso profeta. Em situações, aos olhos humanos, você não vai conseguir identificar. Existem situações que você vai precisar mesmo ter discernimento do Espírito Santo. Isto é sobrenatural, não é de forma natural. O homem carnal, o homem natural, muitas vezes não consegue identificar um falso profeta. Mas existem algumas pistas, alguns sinais. E se você observar os sinais, você vai conseguir identificar. Por exemplo, o profeta é mentiroso, e aí? O que ele tem profetizado se cumpriu alguma vez? Alguma bênção que veio da parte do profeta? O profeta que profetizou, por acaso ele tentou te tirar alguma coisa? Ele tentou te extorquir? Tentou te aplicar um golpezinho básico? Então, existem alguns sinais que você vai observar os sinais e você vai pegar o cara. Você vai pegar. É preciso ser prudente, meus irmãos. Simples como a pomba e prudente como a serpente. Se você tiver um pouquinho de inteligência, o falso profeta não vai te enganar facilmente. Então, busque a presença de Deus. E quando a falsa profecia pode vir a causar risco de vida a pessoas, lideranças precisam ter a cabeça no lugar. Lideranças precisam ter discernimento para saber se aquilo que o falso profeta falou tem fundamento, se é construtivo, serve para exortação ou para consolar alguém. É construtivo? Então, use a razão. Você precisa ser mais prudentes. Hoje, com a internet, ficou muito fácil você identificar o falso profeta. O sujeito vai lá, grava aquele vídeo, aquela profecia bonita, aquela profetada, fala enrolado, engana muita gente. E depois ainda marcam datas. Simples. Chegou no dia certo, chegou na data, a profecia não aconteceu, então tal não é da parte de Deus, porque o pai da mentira é o diabo. O sujeito vai lá, grava aquele vídeo de mentira, mente, e é tudo filmado, gravado com provas. Então, as redes sociais têm essa grande vantagem. Tudo é gravado, não fica nada escondido. E quando a profecia do tal profeta não acontece, então você vai identificar que o tal é um falso profeta. Nós tivemos no Brasil um tempo em que passamos por pandemias, contaminações virais. No Brasil, mais de 650 mil pessoas morreram. Mais de 500 mil de pessoas perderam as suas vidas no Brasil. Muitas pessoas ficaram enlutadas, famílias ficaram enlutadas, famílias perderam seus entes queridos. E nós tínhamos uma liderança, nós tínhamos um chefe, um governo que não tinha discernimento algum e tudo que era profetada, ele saía ouvindo e guardava aquilo para si. Falaram que seria reeleito quando ele perdeu a eleição. Os falsos profetas profetizaram que o atual candidato da época seria reeleito. E de fato, ele não foi. Cadê os falsos profetas de internet e as suas brincadeirinhas de profetizar o engano? Onde é que eles estão? Tá tudo no buraco do tatu. Tá tudo escondido, tudo com vergonha, profetadas, mentirosos, enganadores, roubadores. Não é da parte de Deus. Então, a melhor forma de se obter uma redenção ou um perdão é reconhecer o erro,
confessar o seu pecado e pedir perdão. Simples assim. Eu conheço vários que profetizaram a vitória de muitos candidatos e muitos não querem nem sair de casa. Muita gente me bloqueou no WhatsApp, não quer nem falar comigo, tá com vergonha de mim. Mentiu, foi tudo gravado e agora os infelizes estão escondidos. Onde é que eles estão? No buraco do tatu. Olha, a obra de Deus não pode ser construída, alicerçada no engano, na fantasia, na mentira, no erro. A obra de Deus deve ser alicerçada na verdade, na palavra. Então você não tem que sair por aí ouvindo qualquer vento de doutrina, qualquer vento de fantasia. O cara te falar uma coisa, presta atenção, vê se aquilo é verdade, vê se tem fundamento, vê se procede. Os falsos profetas de internet e suas brincadeirinhas de profetizar o caos, profetizar o engano, demonizaram a vacina, foram negacionistas. Os teólogos das teorias da conspiração, os pregadores apocalípticos, que o mundo vai acabar depois da manhã. Não acaba hoje, mas vai ser amanhã. No tempo da pandemia nós vimos falar de uma tal profecia de um cavalo amarelo que ia passar por aí. Cadê o cavalo amarelo? Mas os sujeitos são tão cara de pau que não tem coragem de reconhecer o erro. E aí inventam desculpinhas, subterfúgio. Não, mas Deus me enganou, mas não foi desse jeito, foi bem assim, tentando se justificar. Mentiroso. Os falsos profetas demonizaram a vacina com o seu negacionismo. E o presidente da época fez de tudo para atrapalhar a vacinação em massa. Quando já tinha vacina, muitas pessoas morreram por causa que não foram vacinados. O presidente atual venceu a eleição com a diferença muito pequena. Porém, ele venceu. Talvez se o ex-presidente tivesse agido de forma diferente, tivesse um pouco de sensatez, não fosse tão fanático religioso para ficar ouvindo falso profeta, para não comprar vacina no tempo certo, talvez ele seria reeleito. Eu te garanto que muita gente que perdeu pai, perdeu mãe, perdeu familiar na pandemia não ia votar num governo desse. Então, a situação infelizmente é essa. E quando os falsos profetas oferecem risco à população, demonizaram a vacina. O presidente da época, cabecinha fraca, com problemas cognitivos. Não me assusta ele agora se alegar insanidade mental para não responder criminalmente por a sua responsabilidade na ingerência da pandemia. Não me assusta. Um homem que claramente tem problemas cognitivos, que acatou ideias e pregações de pessoas fantasiosas, insanas, que não tem o pé no chão e agora tá tudo escondido, tá no buraco do tatu. Meu irmão, mas morreu muitas pessoas. E essas famílias têm o direito de ter justiça da parte da lei. Pessoas perderam as suas vidas por causa de uma brincadeirinha irresponsável de pregadores e falsos profetas e um governo fanático envolvido com a religião. Deu no que deu. Pessoas perderam as suas vidas, famílias ficaram enlutadas e agora é o tempo de pagar a conta. O boleto chegou. Pode mentir, pode fazer fake news aí, soltar na internet, pode falar mentira, quer falar, fala. Mas diante de Deus, diante da justiça do Todo-Poderoso, não existem máscaras. Os olhos de Deus são como tochas de fogo que veem todas as coisas. Mente pra Deus que eu quero ver. Vai, mente pra Deus aí, seu mentiroso, você que mentiu, você que profetizou o engano, você que profetizou o caos, seu negacionista, terraplanista. Por causa de você tem muito pai chorando porque os filhos não estão mais com eles. Tem muitos filhos chorando porque os pais não estão mais aqui. Tem muitas mães chorando por causa dos seus filhos.
precisam ser responsabilizados e criminalizados. Porque ser humano não é cachorro, né? Simples assim. E Deus, ele te conhece, Ele sabe o que você precisa mesmo antes que você o peça. É preciso identificar o engano. É preciso ter discernimento para que muita coisa ruim não aconteça. E nós vivemos um período no Brasil em que muita coisa ruim aconteceu. Mas agora é hora de juntar os cacos. É hora de sacudir o pó, sacudir a poeira e recomeçar. Juntar os pedaços e reconstruir. Aqueles que são progressistas, eu não sou político, não sou candidato e nunca vou ser, mas eu não deixo de falar a verdade. Então aqueles que estão na direção de uma nação agora, é tempo de reconstrução. E saiba que Deus está contigo. Você que quer reconstruir, é tempo de paz. Eu vou ler aqui no livro de 2 Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 1 e 2. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom da profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, de nada valeria. Então, não é só falar em língua, não é só profetizar não, tem que ter amor. Se você não tiver amor no seu coração, meu irmão, amor ao próximo, de nada vale o seu dom de profecia. De nada vale falar bonito, pregar bonito, cantar bonito, ter poder de autoridade para os seus rebanhos, ser esse ou aquele tal pastor. Se você não tiver amor no coração, meu irmão, vale de nada. E Deus está trazendo-nos uma grande lição à nação brasileira. Deus, Ele nos últimos tempos, meses, anos, Ele tem nos ensinado muito. Muita gente tem orado de joelhos dobrados nas praças, pedindo intervenção divina. Eu venho aqui para te dizer que há intervenção divina e Deus já começou a trabalhar. Ele colocou as mãos e onde Jesus chega, nada fica como era antes. Tem que ter amor. Você acha que uma pessoa que faz arminha dentro de uma igreja tem amor no coração, meu irmão? Para que serve uma arma a não ser para tirar a vida do seu semelhante? Que amor é esse? Ah, mas eu vou aqui, faço aqui uma arminha, depois vou sair por aí profetizando. Você acha que esse espírito é de Deus? Eu vou aqui, faço a arminha, depois vou cantar bonito. Você acha que isso é de Deus, rapaz? Deus não se deixa escarnecer. De Deus não se zomba. Não é sair por aí tentando a Deus, não. 1 Coríntios 14, versículo 1. Segui o amor, procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente de profetizar. Eu não vim aqui falar sobre dons espirituais. Vim falar como identificar um falso profeta. Porém, procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Muitas pessoas falam que o ministério da profecia ficou no Velho Testamento. Mas eu vejo aqui no livro de 1 Coríntios, capítulo 14, o apóstolo Paulo falando sobre profecia e falando com a igreja. Eu não posso simplesmente tirar um pedaço da minha Bíblia para justificar os meus conceitos ou o meu achismo. Eu não posso arrancar um pedaço da Bíblia para justificar as minhas doutrinas teológicas. Porque eu tenho um diploma da universidade, fulano de tal, de tal e tal. Então eu vou pular esse texto aqui e vou tirar esse pedaço da Bíblia aqui. Não é bem assim. Então, meu irmão, buscai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Não adianta nada você sair por aí falando embolado, falando línguas estranhas, que é língua mesmo. É de Deus ou é você aí tá fingindo que tá falando embolado? Falando uma língua que ninguém entende, nem os anjos entendem.
Mas Deus sabe, porque Deus sabe de todas as coisas. Nós vemos no meio neopentecostal espetáculos circenses, figurinhas atrativas que querem aparecer, rodando em círculos, dando cambalhotas, falando em outras línguas, falando tudo enrolado para impressionar pessoas, forçando situações. Então eu chego aqui e vou tentar ajudar Deus a trabalhar. Chega no culto, chega naquele movimento ali, aí eu vou soltar um aqui para ver se a igreja pega fogo. O negócio não é bagunçado não, meu irmão. O negócio não é do jeito que você quer, do jeito que você pensa não. As coisas de Deus não é bagunçada não. É por isso que está aí esse fanatismo. Pessoas em descrédito a nível nacional e internacional, porque o Brasil está famoso no mundo inteiro por causa de você, pateta. Desculpa. Por causa de você que não dá ouvido à palavra de Deus. Depois fica aí passando vergonha, envergonhando a gente que é crente também, envergonhando a igreja, envergonhando a igreja brasileira. Continuando. Versículo 2 do capítulo 14 de 1 Coríntios. Porque o que fala em língua estranha não fala a homens, não a Deus, porque ninguém entende, e em espírito fala de mistério. Mas o que profetiza fala aos homens, para edificação e exortação da igreja. O que fala em língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. E eu quero que todos vós faleis em línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas estranhas, a não ser que interprete, para que a igreja seja edificada. Amém. Procurai os melhores dons, mas principalmente que profetizeis. Se você fala em mistério, tenta interpretar. O que adianta você falar uma língua que nem você entende e o povo não entende? Eu não estou falando contra as línguas estranhas, não. Não sou contra. Mas nós devemos buscar o discernimento. Nós devemos buscar interpretações. Amém? Para que a igreja seja edificada. Quando a igreja precisar ser exortada, você vai ali trazer uma palavra de exortação. Você vai falar com a igreja. Todo mundo vai entender. Esse negócio de ficar simulando metralhadora, eu já vi isso demais. Esse negócio de ficar rodando, beleza, é espetacular, é ciência. Mas e aí, o que você ganha com isso? Fala pra mim, você tá edificando a quem, meu irmão? Pulando, gritando, saltando. Uai, você é crente ou é macaco? Trabalha no circo? É pateta? Misericórdia. Não quero criticar ninguém, não quero tirar ninguém fora da casinha, mas nós precisamos ter uma certa direção, pensar o que faz, pensar o que fala, não sair por aí falando mentira, porque tem muito falso profeta aí que tá com vergonha até de sair na rua. Eu conheço um monte, não vou falar o nome aqui não. Teve gente até que me bloqueou no WhatsApp com vergonha de mim, porque eu falo mesmo. Eu falo, falou mentira. Ai, pra que vai falar mentira? Fala a verdade, rapaz. Você não é de Deus, não? Você serve a Deus ou serve o capeta? Misericórdia. Eu sou Wesley Santiago, de Rondônia, Brasil. Deus abençoe a tua vida. E lembre-se, Deus é fiel. Ele te conhece. Quem te conhece te compra. Amém? Você foi comprado por um preço muito caro.